Olá, olá, seja bem-vindo você que está aqui no canal, conhecendo o canal, vindo, talvez, né, com essa porta de entrada que é esse vídeo, talvez. Eu sou Laurinda Silva, sou formada em Medicina Veterinária, hoje eu atuo com as terapias holísticas, tanto para humanos quanto para animais, e eu falo bastante aqui no canal sobre luto pet. Talvez você já me conheça falando sobre luto pet, ou talvez você tenha me conhecido por meio de outros vídeos relacionados com transição planetária, espiritualidade de forma geral. Enfim, seja bem-vindo, independente do motivo por o qual você está aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre culpa, porque muitos de vocês chegam por meio de alguns vídeos relacionados, né, com o luto pet, de forma geral, e normalmente vocês me trazem a questão de culpa, que vocês sentem muita culpa, que vocês não sabem como lidar, qual que é a consciência, daí cada um traz a sua questão pessoal, né, que a gente pode acessar por meio disso, ou se tem algum tratamento por meio disso, e eu já antecipo que sim, temos tratamento para trabalhar a culpa ligada ao luto pet de forma mais espiritual, de forma mais energética, fazendo esse aprofundamento, né, saindo um pouco do convencional da psicoterapia tradicional, que não deixa de ser importante, sempre gosto de deixar isso bem colocado na cabeça de vocês, que sim, a psicoterapia convencional ela é importante nesse processo, porém ela não tem a profundidade que o assunto luto tem. O luto, o assunto morte, é uma coisa espiritual. Então a gente precisa olhar para essa parte espiritual para conseguir soltar toda essa dor, para realmente se aprofundar e conseguir evoluir a partir dessa dor. Senão a gente fica estagnado. Então eu vou falar para vocês uma resposta que eu trouxe para uma pessoa que veio por meio dos vídeos no meu profissional, no WhatsApp profissional, e eu acho que ela é válida para praticamente todos vocês que estão relatando a questão de culpa com o luto pet. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando eu falo de culpa nos vídeos sobre o luto pet, é para expandir a consciência, é para linkar com a espiritualidade, desconstruindo conceitos e crenças sobre a questão de luto, sobre a questão de espiritualidade também, porque muitos de vocês ainda acreditam no Deus que foi criado pela igreja, que é uma separação de nós, quando na verdade Deus está dentro de cada um. Aquela história que Deus não está na igreja, Ele está em você, nas suas ações, é porque nós carregamos uma centelha divina, nós somos fragmentos de Deus experienciando a matéria, experienciando diferentes graus de consciência. Então é como se Deus tivesse se fragmentado para poder experienciar tudo que Ele já tinha criado. Então como seria experienciar essa energia, né? Porque na minha concepção, pelo menos, o nosso eu superior e o Deus, o Criador, Deus mesmo, a fonte original de tudo, se expandiu, né? E para ele se expandir além da energia, para ele poder experienciar, melhor dizendo, essa expansão própria da fonte, teve que ir condensando a energia. E aqui estamos, condensados na energia, que é a matéria, o corpo físico. Então aí já fala um pouquinho do que é a vida de fato, né? Quando a gente pensa na espiritualidade, nua e crua, não com base em religiões, mas puxando mais para o ocultismo. As religiões, infelizmente, elas trouxeram uma questão de que Deus está separado, está sentado num cajado querendo julgar todo mundo. Isso não existe. Isso, quer dizer, existe, mas não é o Deus fonte de tudo, de todos. É um Deus que foi criado. É outra história, né? Isso vai vir ainda mais profundamente em outros momentos. Eu, pessoalmente, não quero trazer isso agora, não sinto de eu trazer no meu canal agora, mas tem o Júnior Degrassi, por exemplo, que ele fala dessa parte oculta, também ligando à política, principalmente, mas ele traz essa questão da criação, quem somos nós, Hélio Couto também fala um pouco disso, né? Então, desconstruindo essas crenças, esses conceitos, linkando onde não existe certo e errado. Então a espiritualidade nua e crua, ela não tem essa questão de existe certo e errado. Existe o certo e errado de onde você está encarnado, né? Então estamos alma encarnados. O que é o encarnado? É estar dentro de um corpo, dentro da carne, experienciando a matéria. Então existem as leis de cada local que você está encarnando. Então, por exemplo, o planeta Terra tem determinadas leis, o Brasil tem determinadas leis, a tua região tem determinadas leis.
Só que tudo é muito subjetivo, certo e errado ele é subjetivo ao observador. É por isso que a justiça, muitas vezes, principalmente a justiça humana, ela não é justa. Porque a gente sabe que, primeiro, que a justiça, ela é infiltrada, né? Ela tem seus pontinhos ali. Ela não é justa, como a justiça divina. Mas a justiça divina, ela carrega tudo isso. Do porquê que foi feito tal ato, o que vai ser feito com base nisso, né? Foi realmente por algo negativo? Você realmente se entregou ao seu lado sombra? Aí a pegada é muito maior. Ou foi porque quis sobreviver? Não, beleza, aí é outra pegada. Então a justiça divina é desse jeito. Não é uma coisa injusta, como é atualmente. Por quê? Porque praticamente está todo mundo saindo do modo sobrevivência. E para você viver no modo sobrevivência, tem que fazer coisas que muitas vezes não é justo. E faz parte do processo evolutivo, faz parte do retorno à fonte, faz parte do retorno à essência. E aí a gente vai se limpando e, enfim, não vou me aprofundar nesse assunto. Agora, então isso tudo, de certo e errado, é uma criação da realidade em que estamos e depende muito do observador, assim como bonito e feio também depende do observador, do ponto de vista do observador. E os nossos pontos de vista aqui, a gente já pode começar a linkar com a culpa, ela depende das nossas crenças, ela depende das crenças sociais, das crenças culturais, depende das nossas crenças individuais, as nossas crenças de essência, em essência. Né? Então, apesar de a nossa essência ela ser desnuda de crenças, de personagens e tudo mais, nós temos uma personalidade mais original. Né? Então, cada um com a sua individualidade. E nisso faz parte os nossos gostos, os nossos desgostos, né? Faz parte da nossa história de alma, com as nossas sombras e luzes. Então, tudo isso reflete no observador, em como eu vou considerar algo certo ou errado. Isso tem que ficar claro para vocês começarem a entender, se aprofundar na questão de culpa. Existem leis universais, sim, que dizem sobre certo e errado, e a principal, assim, que eu penso, sempre que eu penso em leis universais, me vem muito a imagem de Jesus, o Cristo, que traz a questão de não matarás. Para mim, essa é a principal lei, né? Eu acho que é uma das mais importantes. E por quê? Por que a gente tem que considerar essa a mais importante, principalmente para esse tema aqui, que é o luto pet, quando a gente traz a questão de culpa? Porque muitos de vocês sentem culpa pelo processo de morte do pet de vocês, que foi muitas vezes uma eutanásia, ou que foi uma questão de doença, ou um acidente. Então, nessas situações do não matarás, ela se aplica nessa questão dependendo do ponto de vista do observador. A gente tem que pensar o seguinte: Deus, assim como outros mestres ascensionados, que Deus está acima dos mestres ascensionados, está por meio de nós, né? Se auto-experienciando, vivenciando, se melhorando, porque Deus continua nessa melhoria, né? De criação de coisas novas por meio de nós, que nós somos Deus. Não existe separação na espiritualidade e no cultismo. Me perdi um pouquinho. Mas a questão de eu tá ali e tal, é tudo muito depende. Quando eu falo do amor incondicional que Jesus e outros mestres trouxeram, é exatamente a questão que o seu pet, ele te ama, independente de qualquer coisa. Ah, mas na comunicação intuitiva, principalmente a forma que eu trabalho, né? A forma que eu trabalho é enfrentando as sombras. Então, na comunicação intuitiva, às vezes vem um pet que desabafa, sabe? Ele precisava falar, que ele não estava sendo ouvido, e ele xinga, e ele fala, e ele é igual a gente, ele se expressa como nós. E eu já falei disso, não sei se em alguma live aqui, mas talvez em palestras presenciais, que o nosso pet espelha a nossa consciência também. Então, se você já está num processo de amor incondicional consigo mesmo e com os demais, porque isso acaba refletindo no externo, não tem como você amar incondicionalmente, como Jesus falou, para amar o irmão, sem nos amarmos incondicionalmente primeiro. É a mesma coisa que você ir escolher um médico que não se cuida. Você fica meio assim, como que ele é médico e não se cuida, não cuida da própria saúde, está doente,
né? Claro que aqui no canal a gente fala bastante sobre doenças, que existem as questões de alma por trás disso. Só que é uma coisa que você fica meio assim, um nutricionista que come McDonald's, entendem? Então, o amor incondicional tem que começar em você. E o seu pet, independente se ele te culpa ou não, você tem que se perdoar. Você fez o melhor que você podia no papel que você assumiu, que era de tutor. Você não era mãe, você não era pai, você era tutor. Você era um ser humano que concordou, que escolheu evoluir de forma mútua com o seu pet. A questão de mãe e pai, de pet, a gente tem que tomar cuidado com isso. O problema não é você se considerar mãe e pet dele. A questão é, o seu pet pode ser cachorro? Você vê o seu pet como filho ou como cachorro? Porque isso também adoece o seu pet. E aí não é para entrar na culpa, não é para entrar na dor, é para entrar na consciência, na responsabilidade, porque nós aqui somos adultos. Eu sei que eu tô falando com a criança, ferida interna de muita gente que tá assistindo aqui. E é por isso que eu tô falando, não vai para esse caminho da dor. Vem aqui pro caminho da luz que tá iluminando tua consciência, trazendo informações para tua evolução. Se você sente dor quando eu falo sobre mãe e pai de pet, é porque a tua criança interna tá ferida. E você ainda não acolheu ela. Então seja responsável e acolha essa criança interna. Acolha esse ego que tá ligado a todo esse sofrimento. A todas as motivações que te fizeram assumir um papel que não é seu, que é ser mãe e pai de pet. Você é tutor, você é mãe e pai de pet, sim, mas não em essência. Até porque, se a gente for entrar no assunto de mãe e pai não existe. Mas isso é outro assunto. Então, o amor incondicional começa de vocês para vocês. Os mestres ascensionados, Deus, que é amor puro, vai ficar te culpando por algo? Não. Ele vai te cobrar responsabilidade, porque você é adulto. E assim como os nossos pais nos cobram responsabilidade, ao longo das nossas fases da vida, também é cobrado isso da gente. É por isso que o luto pet dói. Porque o que dói é a irresponsabilidade emocional, mental, espiritual, principalmente, é o que mais incomoda. Porque o assunto morte, o assunto luto é uma questão espiritual. Que a gente traz pra mente, entende no plano mental, nas emoções, vivencia, mas ainda é uma questão espiritual, assim como a vida é uma questão espiritual, tudo é uma questão espiritual, porque tudo é uma extensão do espírito. Tudo é uma extensão da alma. Então, meus queridos, amor incondicional com vocês. O intuito sempre é o aprendizado. Independente do que você fez. Se você aprendeu com isso, ótimo. Deixa o passado no passado, limpa, transmuta, purifica. Deixa ir embora. Mas por que você está se apegando na culpa? Aí que a gente entra no ponto. Por que você está se apegando à culpa? Por crenças, por traumas, por medo de rejeição, medo de abandono, por autocrítica, por posição de vítima, por querer atenção. Gente, a posição de estar na culpa, ela tem muitos ganhos secundários e eu sou a pessoa que mais tem autoridade para falar nisso porque eu sempre me culpei desde que eu nasci. Na verdade, antes de eu nascer, porque eu tenho memórias de antes de eu nascer. Então, pelo simples fato de não ter sido aceita. Eu me culpava. Ainda trabalho a minha culpa. Vocês veem como o negócio é muito mais profundo? A culpa não é uma coisa superficial que, tá ligado só o luto pet. Não, é a ponta do iceberg. Você tem que se aprofundar. E você não vai se aprofundar só com a parte convencional, que é a psicoterapia tradicional, que é antidepressivo, ansiolítico, sabe-se Deus mais o que. Não, é você pegar, tomar floral, o floral mais indicado para o teu caso. Porque até mesmo floral que é específico para culpa, se a causa é outra, não adianta eu passar o floral de culpa para você agora.
Eu preciso começar de dentro para fora. Assim como qualquer processo de cura é de dentro para fora. Ou às vezes linkando os dois. Mas a culpa, ela só vai ser curada quando você aceitar quem você é, sem esperar que o outro aceite você. É quando você se permitir errar, porque na verdade certo e errado não existe, o que existe é a experiência. E não vem com o papo do espiritismo, que aqui é um planeta de prova e expiação. Não é um planeta de prova e expiação, é um planeta de experiência. Planeta de prova e expiação é só mais uma crença. Lembra que eu estou tocando bastante na terra da crença. É uma crença, e o que essas crenças fazem? Elas te deixam livre ou te aprisionam? Então, elas causam algo em você. As crenças, elas têm o objetivo de te limitar. Principalmente quando elas trazem que é um planeta de prova e expiação. Então o meu sofrimento é uma expiação. Não. Ele é um resultado de irresponsabilidade, de traumas, de inconsciência. A culpa, ela é uma inconsciência. Assim como a doença. Ela é uma inconsciência. Você só vai largar a culpa quando você se permitir se curar. Porque a culpa, ela é um indicador de que existem muitas coisas para serem curadas. E você precisa ir lá no fundo do poço. A culpa é o convite, meio que obrigatório, para você ir no fundo do poço e se olhar. E quando eu digo fundo do poço, não é o fundo do poço de você aqui agora, eu, Lauren, dessa vida. É o fundo do poço da tua história de alma. E a sua evolução, ela é com base nisso. Não é só com base no teu presente, ela é com base no seu passado também. Porque nós somos o resultado do nosso passado. Então, é igual a flecha. Para você ir para frente, você tem que ir para trás. Para você se curar, para você evoluir, você tem que olhar para trás. Você tem que se acolher, porque muitas vezes a gente se fragmenta. Em todo o processo emocional, a gente se fragmenta. A gente tem que ir lá resgatar esses fragmentos, curar. Lá resgatar os fragmentos, curar. E o que é o processo de cura? É o processo de levar consciência para aquela situação, que aquela coisa está te indicando. Então a culpa, ela vem muito dessa questão, na maior parte das vezes, de no inconsciente você reconhecer que você precisa de mudanças, que você precisa mudar e aprender com o passado. A culpa, ela é um convite para você se resgatar, porque o que você está vivendo hoje não é você, são vários personagens. A culpa, ela é um indicativo que você tá fora da tua essência, você tá vivendo tudo menos a sua essência, você tá vivendo o que teu pai e tua mãe disseram para você viver, você tá vivendo o que a tua sociedade falou para você viver, você tá vivendo o que a tua religião tá falando para você viver. Você tá sempre deixando os outros dizerem o que você tem que fazer ou não. Você tá sempre deixando os outros decidirem a sua vida. Você é Deus. Você é Deus, você carrega Deus dentro de você. Como é que você permite que os outros digam que você é ou não é? Quando você acessa a consciência espiritual, nua e crua, você sai da culpa. Porque você, e não acha que a culpa é uma coisa que você trata em uma sessão. Não, é se aprofundar. Lembra que eu falei que a ponta é a ponta do iceberg é a culpa é a ponta do iceberg. Então tem que ir aprofundando. Onde começou essa culpa? Por que começou essa culpa? Por que começou essa justificativa da culpa? Daí você vai aprofundando a justificativa da culpa. Daí tem mais justificativas de culpa. Aí você vai nas outras justificativas. E assim é o processo de evolução. É olhar para essas sombras, aprender algo com elas, integrar, curar, acolher.
levar luz, consciência para esses fragmentos que estão lá perdidos, no escuro. Por isso que dói. Porque a culpa está mostrando que você está no escuro. Tem muitas partes suas no escuro que estão, socorro, 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 pelo amor de Deus. Muitas partes suas arrependidas. Por que que tá arrependida? Só que é mais fácil a gente entrar nessa questão do eu me arrependo, eu me arrependo. É uma programação dessa realidade, a culpa. Papel de vítima. E tá tudo bem. Eu também já vivi por anos o papel de vítima. Anos. Quase a minha vida inteira. Eu tenho 25 anos. Era quase 24. Não, acho que foi 25 anos quase. De culpa. Foi esse ano que eu consegui virar a chave da culpa. Da consciência da culpa. Entendem? Não é uma coisa assim que você sai. Isso já faz quase 5 anos também que eu tô nesse processo de despertar espiritual, no processo de autocura, no processo de autoacolhimento, de me curar, de receber a ajuda de outros terapeutas, de amigos, relacionamentos. Então o buraco é muito mais lá embaixo do que parece a culpa. Mas eu vou falar mais um pouco sobre culpa em outra parte de vídeo, tá bom?